Então, continuando aqui na nossa segunda aula de hoje, nós estávamos discutindo sobre se possuímos um corpo ou se somos um corpo. Então, pessoal, essa ideia da percepção, né, de quem nós somos, ela precisa acompanhar um processo de evolução. Não dá mais para nós falarmos em joguinhos, motores, joguinhos intelectuais. Nós podemos dar ênfase em uma dimensão ou outra, certo? Mas nós precisamos entender que quando nós estamos executando qualquer coisa, qualquer tarefa, atividade, nós estamos ali inteiros. Tanto a nossa mente quanto o nosso corpo, porque eles não estão separados. Eles estão juntos. Então, nós precisamos lembrar que essa visão que separa a cabeça do corpo, ela é muito ultrapassada. Independente da tarefa que nós formos executarmos, nós temos que estar ali, nos perceber ali naquele movimento, ou naquela atividade, naquela tarefa, como um ser inteiro, certo? E o ser inteiro, ele é indivisível. Eu não consigo, por exemplo, arquitetar uma tarefa para os meus alunos dentro da escola que requeira apenas as suas capacidades físicas, porque eles não vão conseguir fazer nenhuma ou melhorar qualquer capacidade física se ele não estiver ali inteiro. Então, eu posso envolvê-los em uma atividade que requer uma capacidade intelectual, uma concentração intelectual maior, mas eu não consigo dividi-lo entre corpo e mente, porque ele é uno, nós somos uno. Então, eu posso dar ênfase em atividades que vão exigir mais do nosso físico e eu posso dar ênfase em atividades que vai exigir mais do pensamento, da questão tática, da questão estratégica, mas eu preciso entender que nessa realização de tarefa, o meu corpo estará presente, obviamente. E isso muda a forma com que nós nos relacionamos com o nosso corpo, independente se possuímos ou se somos. Porque como a Bruna conversou conosco aqui no início da nossa aula, isso também depende de uma visão religiosa. Porque se nós formos questionar religiões, as mais diferentes e presentes dentro da nossa nação, nós teremos diferentes abordagens em relação à percepção do corpo. Há religiões que vão pautar o seu corpo físico como uma dimensão, a alma como outra e o espírito como outra. Tem religião que pauta a nossa existência nessas três dimensões. Tem religiões que pautam apenas no corpo e na alma. O espírito é... Alguém falou alguma coisa? Converse comigo, gente. Também quero rir. O que vocês estão rindo? Eu também quero saber. Se divertindo. Acho que alguém deixou o áudio ligado. Pode, né? Gabriel? Não, acho que não. É um vídeo que viralizou agora? Você estava vendo? Tem vídeo viralizado? Eu não sei. Qual que é? Me conta. Nem eu sei. Não, porque eu acabei de ver um vídeo. Nem tem tempo de ver nada. Desconectado. Eu acabei de ver um vídeo que tem um aluno que ele tá fazendo aula, assim, igual a gente. Aí a professora pegou e falou assim: olha, Gabriel, daí daqui a pouco você me envia o trabalho, tá? Porque daí eu preciso e tal. Daí ele deixou o áudio ligado. Aí ele falou assim, ela falou, obrigado e tal. Dele, obrigado, caralho. Eu tenho que enviar porque eu preciso dessa merda. Esse vídeo é muito bom. Meu Deus! Vocês viram, vou aproveitar esse gancho do Jean.
Eu não vi. Tem um post rolando aí no Facebook, eu até coloquei, acho, no meu, eu achei tão bonitinho, assim, tão inocente, né? Uma menininha, assim, me parece que é do P5, tipo uma educação infantil, né? Que tá no prezinho, ela leva o computador, ela pega o computador assim na mão, vai andando pela casa com o vídeo ligado, e aí chega perto da mãe, a mãe tá no banheiro, acabou de sair do banho, e a menininha fala assim, mãe, como que eu desligo aqui a aula? Ai, que dó. Ai, gente, olha, Gente, tá vendo como o comportamento precisa ser estudado? Porque a gente está em uma outra realidade, não se pode mais. A gente tem que ajustar os nossos comportamentos, né, à nova realidade, porque se vocês me xingarem aí com o áudio ligado, não vai dar bom não, povo. Vai dar, né, professora? Vai dar bem ruim. Vai dar bem ruim, né? Vai dar muito ruim para vocês, hein? Eu tô avisando. Ai, meu Deus, vamos lá. É efeito da quarentena. só pode. Então, pessoal, voltando aqui, a percepção de corpo, se nós possuímos ou somos, isso vai depender de cada um, de como cada um aprendeu dentro dos seus princípios familiares ou religiosos, enfim, daqueles que o cercam em seu desenvolvimento. Mas, independente disso, vocês precisam se enxergar e enxergar o outro como um ser inteiro, uno, e não mais dividir a cabeça para cima e o corpo para baixo. Isso tudo aqui é uma coisa só, tá? E a partir do momento que nós somos inteiro, nós não conseguimos mais separar as atividades. Nós conseguimos dar ênfase naquela capacidade, naquela dimensão que nós queremos melhorar. Mas, de fato, para executar qualquer atividade no cotidiano ou fora dele, nós precisamos estar ali inteiro. Isso ficou claro? William, tudo bem? Tudo bem. Ah, mais ou menos, eu entendi. Eu tô vendo um ponto de interrogação aí, por isso que eu tô perguntando para você. Conte-me mais. Então, essa parte aí, como fala? Então, somos um corpo só. Nós somos um corpo, nós temos ou somos, isso depende da sua percepção, mas nós precisamos enxergar inteiros. Ah, tá. Independente de sermos esse inteiro ou de possuirmos esse inteiro. Porque quando você, por exemplo, está aqui assistindo aula, você está, vamos aqui considerar que você está concentrado em mim, no que eu estou falando e nos slides. Então, é uma atividade basicamente intelectual, porque você não está fazendo grandes movimentos. Só que você só tem a condição de se concentrar no que eu estou falando e nos slides que eu estou mostrando, porque você está aí inteiro. Não tem como a sua cabeça ficar aqui, o seu corpo ir lá, e seu corpo, a outra parte do corpo, ir lá passear lá fora, não é verdade? Verdade. Então tudo é um corpo, certo? Consegui esclarecer um pouquinho? Sim, Sim? agora sim. Então tá bom. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então vamos lá. As percepções das coisas, pessoal, e de nós mesmos, precisam estar muito claras, porque o estudo da sociologia, ele estuda, é o estudo do nosso comportamento. Então, a percepção de quem nós somos é muito importante, tá? A gente precisa olhar para o nosso aluno, vocês que estão aí no processo de formação, já tomar consciência de que essas duas coisas são indissociáveis, tá? Não tem como nós termos mais essa visão
quebrada da percepção daquilo que nós somos. E olha só, a gente está vivendo hoje num contexto totalmente diferente do que nós planejamos lá no Ano Novo. Né? Nós fizemos planos, nós nos organizamos, uns falaram que ia emagrecer, outros que iam ganhar dinheiro, outros que iam se formar, outros que ainda iam entrar na faculdade, outros que iam estar mais perto da família, outros que iam viajar mais. E aí o que aconteceu? Ninguém sai. Parece aquele negócio do óculos, lembra? Cadê meu óculos? Ninguém sai. Né? A gente não pode dar continuidade, muitos, né, não puderam dar continuidade nos seus planos porque o contexto mudou. E nós estamos vivendo algo que está acontecendo no mundo todo. E quando a gente se depara com um fato tão enfático, tão importante como esse que nós estamos vivendo, nós nos esquecemos que se a pandemia não estivesse presente, existiriam outros fatores que também poderiam nos impedir de concretizar os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas metas traçadas no ano novo. Então, a gente não pode simplesmente culpar e responsabilizar essa situação, porque nós precisamos aprender todos os dias, e ainda mais agora, a nos reinventar. Porque senão, você vai terminar esse período de distanciamento social, lembrando que você não tem tempo, mesmo tendo tido todo o tempo do mundo. E aí a gente precisa falar de organização, de rotina, de cotidiano, tá? Uma das coisas que mudaram, por exemplo, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, com a chegada do novo coronavírus, é a nossa forma de comunicação. Nós não estaríamos jamais aqui no Zoom se essas coisas não tivessem acontecendo. Nós estaríamos numa sala de aula, olhando, eu vendo olho a olho, eu vendo como que vocês estariam sentados, porque o corpo fala, se está rejeitando, se está acolhendo, se está gostando, se está incomodando. E essa percepção minha com vocês e de vocês comigo mudou, porque ela não é mais presencial. Então, só para vocês terem uma ideia, durante a minha formação, quem perguntar a minha idade vai ficar com 0 aqui nesse módulo, mas quando eu me formei, não tinha essas questões tecnológicas tão presentes. Eu fazia trabalho escrito à mão, por isso que hoje eu faço meus alunos fazer escrito à mão, porque eu fiz, vocês também vão ter que fazer. Então não tinha celular, não era todo mundo que tinha acesso a um computador, eu não tinha, eu ia na biblioteca fazer os meus trabalhos. Então imagina para mim que não vivenciei esse tipo de formação, que não vivenciei a influência tecnológica na minha formação, ter que utilizá-la para propiciar uma formação de ensino superior com meios de comunicação que para mim não eram usuais. Não fizeram parte da minha história, como faz tão presente na história de vocês. E aí a gente começa a se perguntar em relação às questões, por exemplo, eu converso aqui com uma aluna, hoje eu mandei o link dessa aula para uma aluna que nem faz parte desse módulo, estava louca, né? Aí a aluna pegou e falou assim, não, professora, eu tenho aula com outra professora hoje. Aí ela mandou umas carinhas, assim, simpáticas. Mas aí eu fiquei me perguntando, o que será que significa essas carinhas? Que tudo bem, não tem problema? Ou que ela gostou da forma com que eu falei? Ou que ela... que tudo bem, ela aceitou o meu pedido de desculpa, o meu engano. O que significa esse emoji, essas carinhas, essas figurinhas? Né? Então, é um comportamento diferente. Eu olhar para vocês e ler a fisionomia de vocês inteira, boca, nariz e olho, sobrancelha, que a sobrancelha fala, hein, gente? Gente do céu. É muito diferente do que agora, quando eu saio na rua, vejo todo mundo mascarado. Aí eu tenho que ver olhos somente. Então, se nós estivéssemos numa sala de aula hoje,
se tivesse permitido nós estarmos presencialmente, possivelmente todos estariam de máscaras, por conta da segurança. E aí eu teria que aprender a ler os olhos, somente, porque o restante está velado. Então, olha só que interessante o que nós estamos vivendo. E aí, quando eu enxergava vocês inteiros, e agora eu enxergo só metadinha, porque vocês colocam a câmera aí de uma forma, né, que fica mais confortável para vocês, e ainda mais virtualmente, imagina o bloqueio que isso não impacta nas nossas relações, aluno-professor e professor-aluno. Eu fico me perguntando, será que de fato está havendo a cristalização do conhecimento que eu gostaria que vocês alcançassem? Ou parte dele? Será que presencialmente eu conseguiria estreitar melhor essa nossa relação? Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Mas a gente precisa reaprender, porque a vida é um reinventar todos os dias. E a quarentena, o distanciamento social, o isolamento, ele está nos ensinando exatamente isso. A sociologia está nadando de braçada nesses novos comportamentos. Muitos estudos estão sendo realizados. Sociólogos, filósofos, cientistas políticos, profissionais da saúde, nós estamos com um campo muito vasto de pesquisa em relação às nossas percepções. Por exemplo, se vocês estivessem na aula comigo hoje, lá dentro da sala, vocês estariam me ouvindo, mas pode ser que muito de vocês estariam aqui, ó. Nem aí pro que eu tô falando, né? Tá de zóio, mas o negócio tá aqui na mão. Por quê? Em encontros presenciais, nós nos distraímos com a tecnologia. E quando nós estamos envolvidos com a tecnologia, como nós estamos agora, aprendendo, nos comunicamos, relacionamento aluno-professor, professor-aluno, com o que vocês estão se distraindo? Ou são com pessoas, ou é com o próprio ambiente. O cachorro que passa, o gato que mia, o irmãozinho mais novo, o tio que entra no quarto, a avó que passou no corredor, não é? E aí a gente pode... Hã? Tem um grilo aqui na minha janela que tá me deixando louca. Ó o grilo, tá vendo? Aí acho que tá na hora da gente falar aquela frase, né? Acho que o jogo mudou, não é mesmo? Antes, presencialmente, nós distraíamos com o celular. Agora, todo mundo com o celular na mão acaba se distraindo com pessoas e com o próprio ambiente. Então, pessoal, não subestimem a vida. Tudo pode mudar a qualquer momento. O inimaginável pode acontecer. E é importante que você consiga ter uma imaginação sociológica para não ficar somente na sua visão. Não que ela não seja importante, ela é extremamente relevante, mas precisa ser considerado outros aspectos nesse mundão de meu Deus. Quando a gente também conversa sobre a questão da sociologia, a gente também pode abordar questões estéticas, né? E uma das coisas que nós temos muito presente hoje é a questão da máscara, porque ela alterou a percepção, a forma com que a gente percebe a emoção das outras pessoas. Então, será que se nós todos estivéssemos de máscara aqui, será que eu conseguiria perceber que neste momento o William está sério? Ou que neste momento a Ebony está me dando um sorriso só pelo olhar? A nossa sorte, nós somos muito privilegiados com isso, é que o nosso cérebro, ele aprende e ele se adapta muito rapidamente. Muito rápido. A neuroplasticidade cerebral é algo incrível. E nós nos acostumamos muito rápido com com novas formas de nos relacionar, de se comportar, considerando todo esse contexto que nós estamos vivendo. Só voltar um slide aqui.
E essa capacidade de aprender rápido pode saber. Se nós estivéssemos presencialmente, ou até mesmo aqui, cada janelinha que eu estou vendo aqui com vocês, eu vou aprendendo a cada encontro nosso, a perceber se vocês estão entendendo, se vocês estão com dúvidas, se vocês querem perguntar ou não, se tem um monte de ponto de interrogação assim em volta, né? Se estão gostando ou não. Então, aos poucos a gente vai aprender, mas a gente vai aprender. Isso não pode mais ser um limitador, né? Porque se antes nós julgávamos, por exemplo, todo o processo de aprendizagem virtual, hoje é só o que nós temos. Olha que mundo louco, gente. Para que eu quero descer. Isso é verdade, porque o meu pai antes falava que estudar por computador, você não aprende nada. Só que daí a realidade de hoje é a única que a gente tem, é o único meio para a gente poder aprender de alguma forma. Exatamente, Ebony. E essa frase do seu pai, ela precisa ser considerada também. Sabe por quê? Porque não faz parte, provavelmente não fez parte também da formação dele. E aí, pessoal, sabe o que acontece? Em algum momento das nossas vidas, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, em algum momento a gente aprendeu a refutar aquilo que a gente não conhece. A gente tem, assim, na maioria, né, não dá para generalizar, mas muitos de nós, quando há algo desconhecido, a gente aprendeu a se afastar. Em que momento você aprendeu a se afastar daquilo que você desconhece? E nem sempre aquilo que nós desconhecemos é ruim. Então a gente precisa ir começando a fazer amizade, sabe? Com o desconhecido. A se relacionar com o desconhecido, porque pode ser que ele seja bom. Mas para que você tenha essa percepção, você precisa de fato se aproximar. E aí tem que ter as questões da coragem, tem que ser pautadas a questão do medo, quanto de risco que isso te traz ou não. Porque se nós nos afastarmos de tudo aquilo que nós não conhecemos, nós viveremos sozinhos. E sozinhos não há relações. E sem relação não há aprendizado. Assim dizia Vygotsky, né? Que a aprendizagem é essa conexão de diferentes ideias e diferentes relações. Se não houver essa conexão, não vai haver aprendizagem. Então, pessoal, é nesse sentido que eu gostaria de contextualizar a sociologia do corpo com vocês. Lembrando que nós nos comunicamos por meio do nosso corpo, seja ele visual, verbal, mímica, por gestos, pela nossa postura, né? Nós nos comunicamos de diferentes formas. E não é à toa que a educação física, baseada e tem como objeto de conhecimento o movimento humano, não é à toa que a educação física licenciatura está organizada dentro da linguagem. Porque a educação física da licenciatura, ela trata o corpo como um meio de expressar-se. Por esse motivo, ela está junto com a arte. A arte não é a expressão do sentimento do artista, não é a percepção que ele tem do mundo, das coisas, das pessoas. A educação física é a expressão de tudo isso, mas por meio de movimentos, também de movimentos. Tá? É importante que vocês saibam que a educação física na licenciatura está alocado na área de linguagens. E muitos saem da faculdade sem conhecer, né, aonde a sua área de conhecimento, aonde a sua área de formação está alocada. E é bom que vocês acompanhem estudos que falem sobre isso, porque a qualquer momento isso pode mudar. Pode ser que nós, num outro contexto, nós sejamos alocados em outras dimensões do conhecimento. Hoje, a educação física licenciatura está na linguagem
E a educação física bacharel está alocada na área 21, que é a área da saúde. Tá? Não que a licenciatura também não trabalhe com os aspectos da saúde, porque afinal de contas, movimento nos traz, né, percepções e impactos na saúde. Mas atualmente é assim que a educação física está organizada até então, tá? Isso é recente, isso não é tão antigo, não. Bom, já discutimos aqui também, com tudo isso que nós conversamos, que sem dúvida nenhuma, né, nós somos afetados pelas nossas experiências sociais. E quando a gente fala aqui que o nosso corpo é profundamente afetado, eu estou falando só do meu tronco? Ou só do meu pé, ou só da minha mão? Não. Eu estou considerando o eu inteiro, você inteiro. E nós somos afetados muito, e direta e indiretamente, pelas nossas experiências sociais. Nós estamos tendo o estudo da sociologia na época mais propícia para discutir isso. Porque todos os decretos na qual nós temos que nos adequar, nos faz perceber diretamente o quanto nós somos afetados com isso. E isso também impacta normas, os valores, não só meu ou só seu, mas do grupo pelo qual nós pertencemos. Já está apitando o meu tempo aqui, volto para a terceira aula, até daqui a pouco.